Olá, eu sou Fábio Azevedo e no Quem Decide dessa semana vamos conhecer um pouco mais Rodrigo Maggioni e os 40 anos da história do Megs. E o que faz uma empresa durar 40 anos em Sergipe? Rodrigo carrega a responsabilidade de manter uma das lanchonetes mais tradicionais de Sergipe. Ele acredita que empreendedorismo não requer apenas dons, estudo ou padrões e regras impostas pelo mercado. Antes de qualquer coisa, Deus precisa estar no comando, ou então nada funciona. Além disso, paciência, tempo para pensar e tomar decisões, respeito com todas as pessoas envolvidas e honestidade são peças-chave para manter qualquer comércio. E como é que essa filosofia é aplicada no dia a dia? Tá curioso? Você descobre agora no Quem Decide. E aqui está ele, Rodrigo Maggioni. Maggioni ou Maggioni? Maggioni. Maggioni. Brasileiramente falando, Maggioni. Porque é um sobrenome italiano. Isso, mas a pronúncia correta é Maggioni. Maggioni. Rodrigo, me fala uma coisa. Você colocou pra gente que você acredita, você tem uma fé muito grande, acredita que Deus tem que estar à frente de todos os empreendimentos. Como é que essa fé ela está no seu dia a dia enquanto empreendedor? A partir do momento que a gente levanta e sai de casa, eu acredito e tenho certeza que tudo vai acontecer mediante a vontade dele. E o comércio não é diferente, né? Sim. Tudo que eu exerci até hoje dentro do comércio, ou dentro da minha vida mesmo, quem rege é ele. Então, de uma forma ou de outra, as coisas têm que acontecer mediante a vontade dele. Então, alguma situação acontece, alguma coisa a gente deseja que aconteça, mas não acontece da forma que a gente quer, e mais à frente a gente vai entendendo o porquê, né? Perfeito. E olha, 40 anos de empreendimento, é muito interessante a gente estar aqui conversando com o Rodrigo, porque 17 anos na frente do Megs. Isso. E como é que foi para você crescer acompanhando esse empreendimento, que é uma referência, né? Quem nunca, né? Saindo à noite, indo com a família, tendo sempre essa referência. Como é que foi para você? 17 anos, hoje você está quantos anos? 36. 36, quer dizer... Eu comecei bem novo mesmo. Né? E aí? Já acompanhava meu pai. Já acompanhava seu pai. E assim, para que a gente esclareça, Romeu, pai de Rodrigo, é que fundou o Megs, né? Sim. Que hoje tem 40 anos. Vieram até a gente conversando com o nosso diretor aqui, Júnior Fontes, ele dizendo, não... Família, quando chegou, montou uma churrascaria, né, quase um ano, onde é a atual Depan, né, e hoje eles são uma referência em lanchonete, em hambúrguer hoje na cidade. O que você viu durante essa trajetória? Se você fizer uma linha do tempo, qual é a percepção que você tem no mercado em relação a esses 17 anos que você está à frente do Megs? Então, Fábio, o mercado ele evoluiu e disparou absurdamente, né? Daquela época para cá. Sim. Lógico que da época do meu pai mesmo não posso dizer com muita propriedade porque eu nem era nascido, né? Sim. Mas da minha entrada no Megs, do meu acompanhamento junto ao meu pai e durante toda essa trajetória até hoje, assim, o mercado ele disparou, ele lotou Aracaju, ele praticamente triplicou, quadruplicou a quantidade de comércio, inclusive no mesmo ramo, né? Sim. Da gente. E assim, algo que é muito significativo e muito marcante no Megs é a questão da qualidade e da tradição, né? É uma coisa, é algo que sustenta a gente até hoje, porque, como você mesmo citou, a gente tem a tradição, a qualidade e, inclusive, até funcionários da época de abertura ainda até hoje. Nossa! Né? Funcionários que têm 40 anos que estão com a gente, entendeu? Perfeito. Então, assim, é algo muito específico, é algo que vai marcando histórias. Eu canso de encontrar com clientes lá que
falam, eu comecei a namorar aqui, eu conheci minha esposa aqui. Que sensacional. Então, assim, e muita persistência também, né? Sim. Para acompanhar o mercado, porque as coisas vão se modernizando, né? A tecnologia chegou com muita força, então, assim, tem que adequar a nossa tradição ao mundo de hoje, ao mercado de hoje, para conseguir ficar firme. Perfeito. E quando a gente pensa em MEGS, é uma empresa que tem 40 anos, uma referência no ramo em Sergipe. E, na sua opinião, o que é que faz, o que é que chancela uma empresa para ela durar e sobreviver e prosperar 40 anos? Porque em Aracaju tem essa coisa, né? Abre, antigamente eram os bares, abriu, fecha, abre outro, fecha. A rotatividade em Aracaju é muito grande, né? Mas o que é que faz você que viveu esse processo, o que é que faz uma empresa prosperar, sobreviver 40 anos? Então, como no início da nossa conversa, sobretudo Deus, mas em seguida, algo que meu pai sempre me ensinou desde pequeno: a honestidade, o trabalho duro, né? A força de vontade, não desanimar mediante as situações que aparecem diariamente, né? É difícil ser empreendedor hoje no nosso país, né? Mas é a persistência e fazer as coisas da forma correta. Ser correto, ser justo com as pessoas, com os funcionários, né? Tudo isso, porque à medida que você não age dessa forma e começa a atropelar, né, os procedimentos corretos, a forma correta de trabalhar, aí as coisas começam a regredir. E quando você fala do mercado, com a chegada essa da tecnologia, os aplicativos, essa coisa que facilitou e de repente você tem inúmeros players novos no mercado que não precisam ter estrutura, que entregam só em casa. Como é que é se posicionar ou se reposicionar nesse mercado? É complicado e muito difícil. O MEGS, até brinco com os funcionários hoje, antigamente a gente era caneta e papel carbono para fazer 2 notas, cópia. A gente se reinventou. Os funcionários antigos também têm uma mentalidade mais antiga, a gente tem que trabalhar para eles poderem se adequarem também à tecnologia e tudo. Então, assim, graças a Deus, hoje nós conseguimos se adaptar bem a tudo que existe no mercado hoje, inclusive até a parte de automação, né, impressão automática em cozinha, site, pagamento online, tudo que o mercado proporciona hoje a gente tem e a gente conseguiu implantar com muito trabalho e com muito cuidado, né, para que os funcionários também aceitem e consigam, né, proceder daquela forma. Perfeito. Quando você pensa, você sempre empreendeu no ramo de alimentação? Sim, eu nunca trabalhei em outro lugar. Em outro lugar? Nunca pensou em empreender em outro ramo, em outra área? Não. Eu já comecei com meu pai até hoje. Sim. Meu pai se afastou, se aposentou e eu estou tocando o barco. Sim, e eu até corroboro com isso porque tem uma disciplina, uma dedicação de tempo, de loja, de tudo. Sim, sim. Não é tão simples, né? Porque sim. Existe um glamour do ser um empreendedor, eu sou dono do meu tempo, então eu posso tirar férias, eu posso não trabalhar... Não funciona bem assim, não. Qual é a realidade para quem está assistindo e quer empreender? Então, é muito trabalhoso, não tem essa questão. É lógico que você consegue descansar, você consegue gerir o seu próprio tempo, lógico, obviamente, mas em contrapartida a responsabilidade é muito maior. E os problemas acontecem, você tem que estar próximo da empresa, você tem que corrigir, você tem que atuar. Então, férias é um pouquinho complicado, eu diria folgas, né? Férias é um pouquinho complicado, né? Alta de preço, baixa de preço, os produtos hoje com muita variação, tem que estar pesquisando, tem que estar falando com o fornecedor tal, isso e aquilo, administrando também, sim, manutenção de lojas. Sim. Então, às vezes um probleminha com o funcionário, uma coisa, tem que resolver, tem que tomar frente, contabilidade, bastante coisa. É bastante. Se você fosse eleger, os 3 maiores desafios? Olha, o primeiro... gestão de pessoas. Eu acho que para a empresa funcionar bem, a gestão das pessoas que estão ali prestando serviço, que eu não gosto de chamar funcionário, eu gosto de chamar colaborador, né, ou um parceiro, porque realmente sem eles não funciona. Perfeito.
É lógico que do dia a dia a gente se estressa um com o outro e tal. É difícil, porque assim, são pessoas. Sim. Né? Então, cada um pensa de uma forma e a gente tem que agir, cada um é de uma forma. Né? Em segundo lugar, hoje, empreender é uma grande batalha no Brasil, por conta da alta tributação. Né? A parte de impostos sufoca a gente bastante. Né? Sim. E agora, atualmente, né, em Aracaju especificamente falando, para mim um dos desafios maiores é a superlotação de comércios. E como chegou a iFood, né, e tal, essas empresas grandes, elas meio que criam um cerco e aquilo ali você precisa se adaptar e precisa ter muita sabedoria para agir ali, para continuar vendendo, porque um comércio menorzinho, né, que de repente é uma meia ali que está iniciando, perante aquela plataforma, ele tem a mesma proporcionalidade que um comércio maior. Se você parar para observar bem ali, ele tem o marketing, ele tem tudo ali, as ferramentas para vender que você também tem. E isso é verdade, realmente, porque meio que nivela, né? Por mais investimento que você tenha de um local próprio, tudo, no iFood você tem aquele efeito da primazia, né? Da psicologia ligada ao design. Exatamente. Se a pessoa está ali, é o primeiro, ele acaba, não, peraí, deixa eu ir logo, porque às vezes estou com pressa, preciso comer logo. Exatamente. E no aplicativo meio que você nivela de uma forma até injusta, vamos dizer, para o empreendedor que ele investe no ponto, no local, mas o meio digital é um outro meio, é um outro Exatamente. jogo, é uma outra forma de jogar o jogo. Exatamente, com certeza. E queria conversar um pouco contigo sobre inovações, porque, veja, ao mesmo tempo que você falou, a gente teve que se adaptar, a gente teve que investir em automação, a gente teve que investir em site, entender qual é a nova linguagem, os novos canais, os novos meios, mas ao mesmo tempo tem a questão da tradição. A gente estava conversando antes de começar, falando do famoso suco de frutas, né? Sim, Quem sim, frequenta o Megs, e aí você falou, nossa, desde aquele tempo... A mesma idade da empresa. A mesma idade da empresa. Como é que é? Queria que você fizesse uma reflexão sobre esse contraponto entre buscar inovação e manter a tradição. Então, como eu lhe falei, é um trabalho com as pessoas que ali estão, né? Claro, eu tenho funcionários daquela época, mas tenho diversos outros também que são mais novos, né? Que não pegaram. Então, assim, é interessante até porque os próprios antigos passam a tradição para os mais novos, Cultura. Né? Você percebe, né? Eles vão entrando naquela logística, né? Sim, perfeito. Então, assim, a parte de automação, de tecnologia, de inovação, isso daí foi mais tranquilo de se fazer, né? Mas quando vem produtos novos, vamos supor um exemplo, o hambúrguer gourmet, chegou bem fervoroso aqui né? Sim, sim. Aí o pessoal disse, você não vai colocar? Não, se calma, vamos dar uma analisada, vamos estudar, né? E aí eu opinei por não colocar. Eu disse, não, você tá louco, você tem que colocar ainda assim. Com pouco tempo depois, o que eu imaginava aconteceu, esfriou. Se eu colocasse imediatamente daquela forma, eu iria mudar minha logística de trabalho. Eu iria ter que modificar totalmente minha logística de trabalho. Isso poderia afetar a produção do lanche tradicional que eu já faço. Entendeu? Então, esfriou, o pessoal se acalmou com isso e assim, até hoje o pessoal fala, eu gosto do antigo, do raiz, do tradicional e tal. E assim, não foi necessário a gente migrar, porque o cliente do Megs ele vai procurar exatamente o que está lá. Perfeito. Existe até um cunho emocional, né? Um link emocional, como você falou frequenta há tantos anos, a gente chegou, nosso diretor, tá contando milhões de histórias e tal. E como eu comecei a fazer academia essa semana, o professor lá, o instrutor, ele falou, rapaz, eu vou pra lá por causa da nostalgia e o lanche gostoso e aquela nostalgia, eu lembro quando eu era moleque lá. Sim. É legal essa vivência aí dia a dia, encontrando com as pessoas. Tem uma conexão emocional grande. E como é que você, quando você falou assim, não vou entrar agora, não vou investir no gourmet, porque assim, eu tenho o tradicional, os outros, assim, para inovar, quem não tem referência, qualquer um pode entrar no mercado e eu não posso abrir mão ou fazer um canibalismo com o tradicional, com o que eu tenho. Isso. Como é feita essa tomada de decisão? Você, quando vai tomar esse tipo de decisão,
É uma reflexão sua? Você conversa com o time, você escuta os clientes? Tem clientes que você conversa e fala, cara, troca uma ideia. Como é que funciona a tua tomada de decisão? Há alguns clientes já involuntariamente no balcão ali já falam coisas que eu já vou memorizando. Sim. Né? A conversa sempre existe. O pessoal vai, aí tem um mural cheio de fotos antigas Sim. lá. Aí o pessoal chega e conversa, fala do tempo de antigamente. Algumas ideias a gente já troca ali no balcão mesmo, muitas das vezes, e eles falam, não, foi bom, você não mudou, você permanece, né? Ainda é o mesmo sabor ainda do início até hoje. Então são essas coisas que fortalecem. E muitas das vezes também fazem com que eu tome decisão. Certo. Muitas das vezes também. Lembra de alguma decisão que você tomou? De mudar ou não mudar, ou manter alguma coisa? Essa do gourmet houve influência. Certo. Não foi exatamente por conta do cliente, mas houve influência. Sim. Falaram sobre isso. Não, alguém, não me recordo quem, mas alguém me falou. Não caia nessa não vá nessa não. Mas assim, não foi exatamente por conta disso. Sim. Eu preferi também esperar e frear um pouquinho e esperar o que ia acontecer, porque sempre algo, quando chega, ele chega com muito fervor, né? Sim. E geralmente se esfria e algumas coisas permanecem e outras não, né? Tem um ponto alto aqui do programa que a gente sempre valida e conversa um pouco sobre comportamento empreendedor. Sim. Eu te pedi para fazer um teste, lembra? Sim. Na internet você fez e eu vou te dizer que você teve perfis que empataram, vamos dizer assim, os melhores perfis. Foram alguns. E eu vou te passar esses 4 perfis aqui e eu quero que você coloque em ordem que você acredita que se destaca mais ou se identifica mais, só para você entender quais são. Primeiro aqui, exigência de qualidade e eficiência, e você já falou aqui na entrevista a gente tem que manter a tradição, manter a qualidade, que é buscar constantemente melhorar processos, produtos e serviços, atender ou superar a expectativa dos clientes, estabelecer padrões de excelência. Segura esse aqui. O outro foi correr risco calculado. Sim. Né? Que é avaliar risco e assumir somente aqueles que são planejados, identificar alternativas para minimizar riscos, estar preparado para lidar com possíveis resultados adversos. E aí, por exemplo, quando você não quis embarcar no gourmet, talvez tenha um risco calculado aqui dentro do processo, segundo esse aqui. Estabelecimento de metas, que é definir metas claras, específicas e desafiadoras, dividir objetivos maiores em metas menores e alcançáveis, realizar e ajustar metas conforme necessário. Estabelecimento de metas. E busca de informações. Busca de informações, que é buscar informações relevantes para a tomada de decisão, consultar especialistas, clientes ou fontes confiáveis, estar atualizado sobre o mercado e tendências. Quando você acabou de falar, estou no balcão, começa a ouvir o cliente, está muito dentro dessa busca de informações. Queria que você colocasse em ordem qual que você acha que qual é o comportamento que mais você se destaca até o menor. Como é que seria essa ordem? Eu acredito que seria dessa forma. Dessa forma. Qual seria o primeiro? Seria aqui. Seria esse aqui. Correr esse calculado da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Então vamos lá. Então, segundo a tua ordem, primeiro seria exigência de qualidade e eficiência. Sim. Depois seria busca de informações. Sim. Depois seria estabelecimento de metas. Sim. Ok? E por último, correr risco calculado. Aí pegando, eu queria uma evidência de que esse é o seu principal comportamento empreendedor. Essa exigência de qualidade e eficiência. Onde é que o Rodrigo, no dia a dia, na forma de gerir, na forma de enxergar o empreendimento, ele coloca isso como primeiro lugar? Então, desde o momento que você pisa o pé na empresa, assim, eu costumo falar para os colaboradores que nunca eles irão enxergar a empresa da forma que eu enxergo, porque são visões diferentes. Isso não quer dizer que eles não executem e não façam da forma correta. Sim. Mas a perspectiva, a forma de ver, né? Então, assim, muitas das vezes a gente enxerga algumas coisas, desde um atendimento a uma limpeza, a uma posição de mesa, isso e aquilo, que a gente enxerga aquilo ali como ponto positivo ou negativo e precisa ser corrigido. E aí onde está o mínimo da perfeição das coisas, né?
Tipo, a loja tá limpinha, foi feita a limpeza, o primeiro cliente chegou, tá tudo ótimo. Passou 2 horas, deu movimento, tá sujo. A mesa tá suja, o chão tá sujo. Por que que o primeiro cliente tem a percepção de uma loja limpa e o cliente que chega 2 horas tem que chegar daquele jeito? Então não pode. Perfeito. Então, assim, são pequenos detalhes. E a questão das exigências e sempre estar prezando a qualidade, isso também tem muito a ver com a parte de inovação e tecnologia e de maquinário, que é o que até a gente está passando por um procedimento de mudança agora. De maquinário, de equipamento novo, de agilizar alguns procedimentos para sobrar tempo para o colaborador fazer outras coisas, entendeu? E tudo isso é investimento, né? Sem dúvida. Não dá para sentar no regulamento e falar assim, eu sou o Megs, eu tenho 40 anos, não preciso fazer nada. O cliente que se adapte e fique comigo, não dá para fazer assim. Não dá. Tem que evoluir, não pode estagnar, não. Perfeito. Rodrigo, me diz uma coisa, qual foi a melhor decisão que você tomou como empreendedor? E qual foi a decisão que você não tomaria novamente? E qual foi a lição que você aprendeu dessa decisão? A melhor e recente, não tão recente, tem uns 3 anos, foi abrir a unidade da Aruana. Perfeito. Foi uma ótima decisão. Sim. Uma oportunidade e um risco calculado que deu certo. Mas como é que você chegou, aproveitando só isso? Ali você viu uma demanda reprimida, você viu, porque ele está exatamente no lugar onde tem feira, onde tem outros estabelecimentos, mas como você chegou a essa decisão que levou você àquele Na local? verdade, lá foi algo muito rápido, porque eu não imaginava abrir uma unidade lá, certo? A gente tinha vontade de abrir outra unidade, mas não imaginava exatamente naquele local. Ali um tio meu que abriu, de lá da Orla, da unidade da Orla, Sim. aproveitou uma oportunidade, abriu e, assim, falou comigo algum tempo depois e disse, olha, estou um pouco cansado, já tem bem mais tempo no ramo do que eu não queria passar isso para outra pessoa, eu queria que continuasse Megs. E aí eu disse, caramba, e aí, vou ou não vou? É um risco, eu vou ter que aplicar dinheiro, tem que ver a área. Na época eu achava a área um pouquinho parada, meio esquisita, fui olhar, tal. Mas depois de pensar alguns dias e analisar, aí decidi assumir. E aí de lá para cá a gente só vem aumentando, crescendo e melhorando, e a gente conseguiu pegar uma fatia boa do mercado ali na Aruana. Perfeito. E qual a decisão que você não tomaria novamente e o que você aprendeu com ela? Olha, algo que ficou bem marcado, até na época meu pai ainda estava comigo lá trabalhando, foi uma reforma que a gente fez. Uma reforma significativa que gastamos bastante e numa época errada. Sim. Uma época de pagamentos, de décimo, algo numa época conturbada, a gente resolveu fazer uma obra um pouquinho mais agressiva. Sim. Isso daí prejudicou a gente. E a lição? Qual foi a lição? Então, justamente se prevenir, calcular, procurar um momento exato para executar aquilo. Porque nem todo momento cabe qualquer decisão, entendeu? Sim. Planejar, né? E aí entrou com correr risco calculado, né? Exatamente, Entrou totalmente. Aqui, né? Entrou com uma das Esse não calculamos muito bem, não. Exato, e ficou esse aprendizado. Rodrigo, me fala uma coisa, se você tivesse uma oportunidade, chegasse no espelho e de repente você encontrasse o Rodrigo que estava começando o empreendedorismo 17 anos atrás e você pudesse rapidamente, 20 segundos, falar com esse Rodrigo, o que você diria para ele? Eu diria para ele não mudar nada do que ele fez. Siga em frente. Siga em frente, Muito bem, muito bem. Nada, não aproveitaria... Talvez pouquíssimas coisas, mas assim, eu acho que tudo que a gente passou foi necessário também. Tanto dos altos quanto dos baixos. Assim, e foi muito aprendizado também. Para mim, para meu pai também. Foi muito aprendizado. Talvez se eu pulasse algumas dessas etapas eu não tivesse amadurecido o quanto eu amadureci hoje. Perfeito. Rodrigo, me fala uma coisa, se você estivesse escrevendo agora um livro sobre a tua história empreendedora até aqui,
Qual que seria o título do livro? Eu acho que é algo muito evidente. Empreender também é graça de Deus. Perfeito. Quer explicar um pouquinho? Porque eu sou católico, pelo que eu acredito, pelo que eu vivencio todos os dias, tudo que fazemos é por conta da graça de Deus. Não é porque nós somos bons, nós somos isso, nossos dons e tal, não. Tudo quem nos deu foi Ele. Então só é possível fazer qualquer coisa pela graça dele. E a fé, ela ajuda a lidar com incerteza no empreendedorismo, na sua visão? Sempre, sempre. Sempre, porque tem momentos de desânimo, tem momentos que a gente fica um pouco mais apreensivo, preocupado, o mercado oscila, responsabilidade absurda. E por ser um comércio de família, que foi meu pai que deixou, para que eu assumisse, tem uma responsabilidade muito maior. Ainda assumir funcionários que são da época dele, né? Os colaboradores que estão lá ainda comigo, que me viram nascer. Então, assim, é triplicada praticamente a responsabilidade. É isso. Rodrigo, muito obrigado por você ter participado e a gente ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do Megs, que é uma referência, né, em Sergipe. Sim, sim. Quem nunca, né, tem esse vínculo emocional com o Megs. Olha, mais 40 anos de sucesso. Muito obrigado por você ter participado do Quem Decide. Você nos acompanhe no YouTube, no portal Quando Acontece, no Spotify, marque o sininho, se inscreva no canal e acompanhe, porque você quiser conhecer tudo sobre o mundo de quem faz acontecer no mundo dos negócios, toda terça tem Quem Decide. Um grande abraço.